O governo Trump classificou o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas. Disso você já sabe. Mas o que isso significa na prática? O que isso significa para você? O que isso representa para você? O que isso vai mudar na sua vida? Existe risco de aumento da violência? Existe mesmo risco de interferência internacional? E para você, que é cidadão de bem, né? Você precisa se preocupar? O que você pode fazer? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Você já conhece o canal, sem enrolação, sem mimimi. É direto ao ponto, logo depois da vinhetinha. Sabe que os Estados Unidos classificaram as maiores facções criminosas aqui do Brasil como organizações terroristas estrangeiras. Na cabeça dos americanos, isso representa um risco imenso para eles. Como você sabe muito bem, o crime organizado se estruturou na sociedade de uma forma que eles não têm mais malote de dinheiro. A grana deles agora rolam pelo sistema financeiro aqui do Brasil e também nos Estados Unidos. Meu irmão, dolarizaram os investimentos lá. E o Brasil tem sido uma rota do tráfico, né, internacional. Você sabe que cada vez mais eles estão atuando de forma global, né, cada vez de forma mais intensa. E os Estados Unidos ficou de saco cheio disso. O Trump meteu o bloco nos caras lá, velho. O que isso permite, o que isso representa? Sanções financeiras mais duras, congelamento de ativos, perseguição internacional de recursos. O que a gente mais aguarda são a punição para pessoas ou empresas que financiem ou que auxiliam de alguma forma esses grupos. E principalmente a cooperação de inteligência, a cooperação ampliada de inteligência, né? Isso é muito legal, isso é muito bom para o cidadão de bem, e isso é um motivo de pânico para o crime organizado. Não sei se você também pensa assim, mas eu imagino que essas facções jamais admitiriam ver o seu patrimônio sufocado, as empresas de fachada com seus ativos congelados, o sufocamento financeiro ali da organização. Né? E pelo menos não de forma passiva, eles não admitiriam isso. E por muito menos já aconteceu coisas horríveis com a sociedade brasileira. A gente, você que é de São Paulo, você viveu isso, você que é mais tiozão aí, placa preta, você lembra muito bem, né, do salve geral. Eu estava no Exército em 2012, eu lembro muito bem como foi, a gente ficou em prontidão lá no Exército, lá, caso a coisa escalasse ali, né, saísse do controle das polícias, e a polícia não teve vez, cara. Porque eu me lembro, a polícia não teve o mínimo de força de combate. Pelo contrário, eles estavam atacando bases policiais, colocando fogo em ônibus, né, atacando bases militares e enfim, tocaram o terror na cidade e no estado, né, como um todo, e ainda eram muito fortes em São Paulo. Hoje eles são muito fortes, não só no Brasil, como em vários países do planeta, né. E aí, cara, isso aconteceu por causa de saidinha, de visita íntima, de besteira, velho. O que poderia acontecer se eles conseguissem enxergar um risco do fim da atuação deles no país, né, ou da morte deles? Cara, eu não duvido nada, tá? Eu duvido muito que aconteça, tipo, uma intervenção estrangeira, que eles venham com as forças especiais, Força Delta, né? Vem os fuzileiros navais, subam o morro isso aí eu duvido muito, tá? Eu acho que a atuação, ela é mais financeira, né? E o auxílio da inteligência americana vai conseguir travar o crime de uma forma mais diplomática. Mas eu não duvido absolutamente nada dos criminosos. Com certeza você já viu uma guerra de facções, né? Principalmente você que é do Nordeste aí e tal, já viu como que é a guerra dos caras, velho. É arrancando cabeça, arrancando membros do corpo, né? Decapitação é mato, os caras empilham cabeças, fazem... cara, a vilipendiação de cadáver para eles não é absolutamente nada, é uma diversão. Né? E você vê o armamento que eles possuem. Você que é do Rio de Janeiro, já viu por muito menos, por pessoas entrarem em uma rua errada, uma criança com um fuzil matar alguém. Eu não tô falando, cara, que um criminoso, nossa, o irmãozão lá, o cara monstro vai chegar lá no seu bairro, vai sair da comunidade, vai lá pro seu bairro e vai matar as pessoas na rua, não é isso, tá? Mas o que você já viu, quando eles ordenam o terror nas cidades, o que as pessoas que devem para eles fazem por medo, não é? O que as crianças, os adolescentes ali, os noias fazem por droga mesmo ou por dinheiro. Você sabe muito bem como que são as coisas aqui no país e quanto as pessoas más, quanto o homem mau, ele pode ser mau quando ele quer ser mau. Então, eu não duvido de absolutamente nada do que venha desses caras aí, dessa raça maldita. No primeiro momento, bancos, instituições começam a controlar mais, a fiscalizar mais os dinheiros para entender as rotas do dinheiro e tal, e fechar um cerco ali, o sufoco financeiro mesmo. Também o aumento da cooperação internacional, né, em relação ao tráfico de armas, tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro, enfim. Tudo isso deve acontecer, com certeza, né? Mas existe sim
a possibilidade, e aqui a gente está falando de hipóteses, tá? De retaliações. Não é muito mais fácil para o crime manter você, que é cidadão de bem, como um refém, para sobreviver, para sair do país, para continuar, para manter algum tipo de negócio, não é? Do que simplesmente entregar de bandeja, se entregar de bandeja. E aí a gente tem alguns grandes problemas aqui. Pode ser que eles não saiam do Brasil. Pode ser que eles migrem para regiões menos populosas. Pode ser que ele migre para regiões que chamem menos atenção, não é? E aí mora um grande risco, tá? Tanto as ordens do crime para fazerem a população cidadão de bem de refém, tá? E quando eu falo fazer cidadão de refém, não é ficar com todo mundo no cativeiro, não, velho. Eu tô falando de uma noite de terror, tá? Eu tô falando de ataques coordenados, de invasões residenciais coordenadas. E isso já seria uma desgraça pra gente. Isso já seria um golpe duro, tá? E isso representaria, assim, uma grande força e mostraria quem são as verdadeiras vítimas, os verdadeiros reféns nessa negociação ou nesse confronto todo. E aí mora o perigo para você. Existe uma facção que usa a mesma cor do partido terrorista, essa junto com outra que está um pouco mais engajada nas classes e nas instituições sociais brasileiras, aquela maior da América Latina, que inclusive tem vários figurões aí que já representaram essa instituição e hoje governam e hoje estão à frente de instituições das mais importantes do país, não é? E você já se lembra de algum nome aí. Eles estão em todos os lugares. E isso é muito, muito complicado, cara. Eu lembro, eu fiz direito há vários anos atrás, aí mais de uma década atrás, eu fiz o curso de direito e eu me lembro que tinha um amigo no curso que, cara, a gente acabou criando uma relação legal ali e tal, e mais pra frente eu descobri, ainda no curso, eu descobri que quem pagava a faculdade dele era uma empresa da região nobre daqui da cidade, tá? E os representantes dessa empresa, eles eram de uma comunidade muito influente aqui na cidade. Aqui. Ele abriu o jogo, tá? E ele disse que quem pagava a faculdade dele era uma facção criminosa. Cara, eu fico imaginando o quanto esse cara deve para essa facção. O que ele está disposto a fazer para essa facção. Cara, eu lembro que ele tinha os melhores livros, ele ganhou uma moto no primeiro ano de curso para ele continuar indo pro curso e tal. Pô, você vê o meu vadimeco velho ali em cima, ali nos livros, na base dos livros ali. Cheio de anotação de risco, eu mudava a lei e tal, e você ia anotando no papelzinho. Ele tinha livros novos todo semestre, cara. Para cada matéria ele tinha uma coleção de livros, inclusive direito constitucional, ele tinha livros novos do ministro Alexandre de Moraes, o grande escritor aí, e ensina muito sobre Constituição, né, velho? E, enfim, o cara era financiado pelo crime organizado. Cara, é um advogado já influente hoje e tal, tá muito bem de vida, inclusive, ele era pobre de maré, ia com tênis furado pra faculdade, velho, mas com livros novos e uma moto zero, né? O que levantava alguma ou outra suspeita. Mas ele não levantava suspeita de absolutamente nada, um cara extremamente inteligente e esforçado, tá? O que esse cara tá disposto a fazer pelo crime organizado? E eu tô falando de um braço do crime intelectual, um braço intelectual, né? Alguém que tá se infiltrando na camada ali, eu acredito, tá se infiltrando na camada intelectual da sociedade ali, ou jurídica, para representar o crime organizado. E aí, imagine, essa história é fictícia, beleza? Imagine outras pessoas que são braços operacionais do crime, até onde eles estão dispostos a ir. Imagina quem deve pro crime organizado, deve talvez a vida pro crime organizado, o que ele está disposto a fazer pela própria vida, ou pela vida da sua família. São criminosos, tá? São criminosos, assim como os faccionados. E merecem todo o nosso repúdio, todo o nosso asco e nojo, todo o rigor da lei, toda a fúria das forças policiais, das forças armadas do Brasil e de todos os países que se importarem minimamente aí com o que ainda nos resta, não é, de humanidade, de cidadania e de democracia. Enfim, esperei todo o meu ódio aqui, né, velho? O que você, cidadão de bem, você atirador esportivo, você que se preocupa com segurança minimamente, né, você que tem sua arma de fogo para defesa, você que é ligado nesse assunto, o que você pode fazer? Né? Talvez você entrou no vídeo esperando que eu falasse para você comprar um fuzil e outra carabina de backup, que esperasse ouvir algo assim, né, mais voltado para arma de fogo, e não é isso, cara. Isso é importante, a gente vai discorrer sobre, mas
algumas coisas, algumas medidas básicas que você talvez não tenha se deparado e não tenha percebido ainda a situação e não tenha se preparado dessa forma ainda. Primeiro, acompanhar os acontecimentos. Se você não sabe de absolutamente, ou não sabia de absolutamente nada disso que foi falado até aqui, quando acabar esse vídeo, dá uma pesquisada, cara. Estuda um pouquinho, estuda geopolítica, tá? E dá uma acompanhada nos perfis que falam sobre isso, pelo menos para você se manter minimamente informado, porque os assuntos acontecem de forma deslocada, eles surgem de forma isolada, tá? Mas quando você coloca tudo em um contexto, você viu ontem uma notícia de que o Lula cortou a verba das Forças Armadas que eles usavam para fazer segurança nas fronteiras. Não é? É uma informação isolada. Mas quando você coloca isso dentro do contexto todo que a gente está discutindo aqui, o negócio fica punk, fica assustador, velho. Abriu a porta dos fundos? Mudou a rota? Não sei, né? São possibilidades. Ou talvez, eu quero crer que o presidente Nine fez isso por uma questão de corte de custo ali, né? Porque o Brasil tá bem quebradão mesmo, então pode justificar. Vamos pensar que é isso, né? Mas, cara, acompanhe os acontecimentos, tente ver numa visão macro e conectar bem as coisas ali, para você acompanhar o que está acontecendo e tentar prever alguma coisa, cara. Porque isso pode salvar a sua vida. Beleza? Isso pode salvar a vida da sua família. Outra coisa que você pode fazer é investir em segurança residencial. Tá? O mínimo, tá? O mínimo. Sua casa estando mais segura do que a casa dos seus vizinhos. Não tô falando pra você construir um forte, não, velho. Tô falando do mínimo, do básico. Tá? Trava nas portas, na janela, uma camada de segurança extra ali. Cara, troca seu portão de madeira por um de ferro. Coloca câmera residencial, cerca de caco de vidro, você quer que pobre, faça o máximo que você puder pela segurança da sua casa. Isso já é um ponto e tanto, tá? Mesmo que tudo isso não dê absolutamente nada, mesmo que não haja um salve geral mais rigoroso do que o último, mesmo que não haja nenhum tipo de retaliação à sociedade, ou que não haja nenhum tipo de confronto escalado, cara, pelo menos do nós você vai estar protegido, né? Do crime que a gente já está acostumado aqui a viver, né? Que hoje mata mais do que uma guerra lá do outro lado do planeta. A gente tem mais homicídio, mais execução do que países que estão em guerra, cara. Então, segurança não quer demais, beleza? Você pode desenvolver segurança, consciência situacional, tá? Cara, treine sua mente com coisas simples, com o básico, né? Você que já é bem treinado, evolua isso, velho. Você conhece a sua rua, você conhece a sua casa, conhece o seu bairro, principalmente a sua rua, você sabe quais são os veículos que fazem parte do contexto ali, da rotina da sua rua. Você sabe quem são as pessoas. Se você viu alguém diferente, velho, passa reto, cara. Melhor perder um minuto na vida do que a vida num minuto. Passa reto, dá a volta no quarteirão, aguarde até que, cara, até que saia aquele veículo estranho, aquelas pessoas estranhas, aciona a polícia, aciona a guarda da sua cidade aí, cara. Aciona a segurança do seu condomínio, do seu bairro. Cara, não dá sopa pro azar, tá? Você chegou num local diferente, um local novo, mapeie o local minimamente, né? Reconheça quem são os masculinos ali, que tem um volume na cintura, não, tá próximo a algo que possa ser uma arma, né? Principalmente se você tiver com sua família, com a sua esposa, seu filho, velho, redobra a atenção, tenha consciência situacional cada vez em maior escala. Eu tô falando que você pode observar movimentos do bairro, movimentos da sua cidade, movimentos políticos, movimentos... cara, observa bem, você vai começar a conectar e se preparar melhor. Estou falando aqui de antecipação, beleza? Eu estou falando aqui de prevenção, e isso é extremamente importante. Não tô falando para você pegar um fuzil e deixar na porta da sua casa, não, velho. Tá, eu tô falando se tiver melhor. Se tiver uma granada de mão, melhor ainda. Mas se não tem, cara, faça o mínimo, beleza? Pela sua casa, o mínimo pela sua família, pela sua casa. E aí a gente entra naquele ponto que a gente adora, possuir meios necessários para sua defesa, para a defesa da sua casa, tá? E aí quando eu falo em possuir meios para a defesa, eu não estou falando de você ter uma arma de fogo sempre a postos ali e simplesmente ter aquela arma. Eu estou falando de você não só ter o equipamento, mas você saber manusear, saber... Oh, ficou bonito, hein? Você saber usar o negócio, tá? Você saber o que fazer em uma situação de estresse, treinar, cara, tá? Numa situação maluca como essa possível, cara, 8 habitualidades não vai te ajudar em nada, tá? Então, não só tenha condição de se defender, equipamentos para fazer sua defesa, como treine como usá-las, treine como se defender, o que fazer, beleza? Então, possuir meios legais para proteção, tá? E depois, cara, primeiros socorros. Isso é muito importante, cara.
Eu ando com essa bolsinha aqui pra todo lugar que eu vou, velho. Ela fica ali no cenário ali, mas quando eu vou sair de carro, eu pego e saio com ela. Ó, o Thiago me mandou esse presentinho aqui, não só esse, ele mandou vários presentes, inclusive no começo do canal, ele me mandou meu primeiro microfone ali, que eu tava sem microfone, tava um eco, áudio. Volta lá nos primeiros vídeos, depois dá uma olhada lá, que horrível, cara. E ele me ajudou, me mandou um primeiro microfoninho lá, depois consegui comprar esse aqui, inclusive com o meu primeiro pagamento da monetização do YouTube aí, então, YouTube, não desmonetiza não, cara, deixa rolar um negócio aí, que eu tô reinvestindo no canal e levando cada vez um conteúdo de mais qualidade pra você. Você que não é inscrito ainda, se inscreve aí que isso aí já me ajuda, beleza? Vê que o brochezinho dele tá cheio de terra aqui. Eu dei uma viajadinha aí no feriado e levei essa bolsinha, pegou um monte de terra nela lá. Eu só bati a mão aqui, mas ainda tá cheio de terra. Pra todo lugar que eu vou, eu levo. Beleza? Se eu vou sair de carro, eu conecto no meu carro lá, grudo a bichinha lá e ando com ela. Se eu vou viajar, eu levo, beleza? Ou não, quando não, ela fica ali em cima mesmo. E aqui tem de tudo um pouco. E vai estar uma bagunça aqui, cara. Mas tudo que eu preciso para primeiros socorros, tá? Em relação a medicamento, em relação a, cara, a traumas, a cortes, o que eu precisar. Eu tenho aqui luva, máscara, não sei para que máscara, mas tem aqui o mínimo de medicamento, de injeção, cara, enfim, quanto mais coisas você tiver. Ai, que bagunça, velho. Caiu tudo. Mais você tiver e quanto mais você souber usar, melhor. Pode ser que você salve a vida da sua família, tá? Eu não tô falando aqui só de confronto armado, de tiro, não. Eu sei que você que é atirador anda com seu torniquete aí, né, velho? Tá na sua maletinha ali, na sua mochilinha, de ir pro clube com torniquete. Mas tô falando de saber fazer uma massagem cardíaca, tá? Desengasgar alguém. Eu tô falando cara, o filho caiu de bike, você tem condição de estancar um sangramento ali. Mínimo que você pode fazer com a fratura exposta, enfim. O básico ali, tá? Sabendo fazer, bem feito, você pode salvar uma vida, tá? Massagem cardíaca, cara, isso é de suma importância, tá? Dá uma estudadinha aí, faz um curso de primeiros socorros ou dá uma estudadinha aí no básico aí que vai ser muito bom pra você. Fala com o seu clube lá, você que é atirador, pra colocar um cursinho lá de primeiros socorros lá, isso é muito legal. E beleza, não menos importante, cara, um plano familiar. Tenha um plano de emergência para sua família, né? Se acontecer tal coisa, o que fazer? Se eu estiver chegando e for abordado, se eu estiver saindo, se for uma invasão pela frente, por trás, por cima, o que fazer em cada tipo de situação? Aonde os filhos devem se esconder? Aonde a esposa deve se esconder? O que ela deve levar com ela? Né? O que ela deve levar com ela? O que ela deve fazer? Aonde ela deve ir? Isso é muito importante. O que você vai fazer, cara, para proteger sua família? Né? Tem que ter isso muito bem planejado, mapeado e treinado. Além de toda a preparação, cara, mínimo da sobrevivência. Tá? É legal ter remédios, é legal ter alimento. Beleza? Tem alimento ali, cara, por uns 3, 6 meses. Tá? Deixa estocadinho ali, um pouquinho de alimento, compra um pouquinho a mais na compra, cara. Pode ser que as coisas ficam feias, você não consiga ir no mercado, não ter coragem de ir no mercado, né? Pode ser que falte alguma coisa, pode ser que, cara, as fronteiras sejam fechadas, pode ser que o transporte fique caótico e pode ser que você não consiga ir no mercado toda semana. Então compra um pouquinho mais ali, velho, deixa estocado, nunca é demais. Você que é atirador, você que tem arma de fogo, velho, e ainda não faz recarga, faça recarga, velho, faça recarga. Quem é mais antigão aí, atirador mais antigão, se lembra muito bem que faltou munição, você ia comprar, não tinham filas de espera para compra de munição, porque aconteceu uma guerra lá do outro lado do mundo e as munições não chegavam aqui. Imagina, cara, com uma guerra aqui, ou com um início de um colapso aqui, ou com um confronto aqui, cara. Pode ser que falte munição, né? E aí a única forma é você ter insumos o bastante para você, tá? Para você praticar, para você usar se for necessário, até para sua defesa, velho. Eu não tô pregando aqui desvio de finalidade, não. Eu tô falando para você ter na sua casa, no seu estoque, um mínimo ali, cara, guardadinho de insumo, de pólvora, de ponta, de estojo, né? E você saber fazer uma munição, isso pode mudar o jogo, velho. Munição pode virar grana e grana preta em caso de um caos extremo aí, tá? Caso perdure esse caos por algum tempo, munição é de grana. E também pode salvar a vida da sua família. E aí, cara, você que não faz recarga ainda, você que já faz e tá pensando em comprar uma prensa ou trocar de prensa, dá uma olhada lá no Recarga Club, tá? Nós somos parceiros da Recarga Club e coloca lá no site deles, em qualquer produto do site. Você coloca lá o cupom CAC Pobre, você já ganha um descontão, velho. Meu irmão, 5% de desconto, velho. Faz toda a diferença. E você ajuda o canal CAC Pobre a continuar levando informação, levando conteúdo de qualidade cada vez para o máximo de pessoas. Então o CAC responsável, ele não é o cara que vai conseguir lidar com o problema. Não é só isso. O CAC responsável é o cara que evita problema. É o cara que se antecipa ao problema, beleza? E evita de toda forma o confronto. Mas se esse confronto vier, ele tem condições de vencer, beleza? Então treina com seu equipamento, velho. Esteja preparado de todas as formas que você imaginar e que você puder. Preparado para situações que você nunca viveu, que você nunca imaginou viver.
né? A gente tá vivendo um período mais caótico da história do Brasil, velho, e tudo pode acontecer. Então, esteja minimamente preparado ali. Enquanto os políticos discutem, se reestruturam, se reorganizam, enquanto o crime faz isso também, você que é cidadão de bem, continua com a responsabilidade de defender sua família. Você que é homem, continua com a responsabilidade, com o dever de proteger os seus, velho. Isso começa com informação, com planejamento e com treinamento, beleza? Então, cara, pega firme nisso aí, meu irmão. Desenterra o kimono lá, desenterra sua quadradona lá e, cara, vai pro clube, vai treinar, junta a família lá, pensa num plano, beleza? Elabore planos, planeje e treine isso, cara. Planos de ação com a sua família. E eu quero saber de você. Você acha que vai dar em alguma coisa, velho? Fala aí pra mim nos comentários. Você acha que isso aí vai dar em alguma coisa? É só um sufoco financeiro? Ou de fato vai ter algum tipo de confronto? Pode ser que isso se escale? Pode ser que tenha um novo salve geral? Você acha que o governo atual vai passar um pano? Vai fazer de tudo pra jogar por baixo do tapete? Vai acabar em pizza? Ou vai mostrar os seus ideais e seus reais interesses agora nessa fase do jogo aí? Compartilha esse vídeo aí com quem precisa ouvir isso aqui, tá? Com o máximo de pessoas e um abração, velho. Até o próximo vídeo. Tamo junto, CAC Pobre. Mandar um abraço lá pro Valdo, hein? Do Recarga CAC. Mandar um abração pro Valdo lá do Recarga CAC. 4 anos de canal. Se você não é inscrito ainda, se você não acompanha ainda, velho, e você curte Recarga, curte esse papo legal aí com o Valdo, cara, ele é um mestre. Vai lá, segue o cara, se inscreve lá e acompanha. Tamo junto.